Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Excelente dia para você que está ligado na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos ao vivo aqui nesta terça-feira, 24 de setembro de 2024. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda, trazendo aqui nas nossas reflexões as suas questões, também os seus relatos aqui no nosso programa Diálogo no Jardim das Oliveiras. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, desejo a todos, também a nossa gratidão, agradecendo, a toda a equipe da FEAL, que faz também esta programação e este programa acontecer, e a você que está sempre aqui também na nossa sintonia, em 85,5, estamos ao vivo na FM, nos nossos aplicativos e redes sociais também. Então, estamos juntos aqui para mais um tema, doutor Alberto Almeida? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Estamos juntos em tempos fervilhantes de eleições. Hoje nós vamos trazer uma temática que tangencia o nosso momento histórico vigente nessa primavera que se abre agora. Exatamente. Bem-vindo à primavera e vamos às eleições, Vamos juntos aqui aprender mais um tema e você participa pelo 0800 979 5011, que é o nosso telefone. Temos também o 11 2457 5011 para você enviar sua participação, ou se não, você também participa pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 11 99643 3827, para você salvar esse número já aí no seu celular e mandar a sua mensagem, 99643 3827. A gente está ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, e você vai lá também mandando a sua mensagem, curta e compartilhe o nosso programa. Trazendo, então, eleição. Quem governa a tua vida privada? Nossa, que tema, hein, doutor? Então, Vanessa, é uma proposição, uma instigação num país que politicamente funciona a passos de cágado, porque nós não temos o hábito de participarmos da vida pública de uma forma mais intensa, como um ser político que todos somos necessariamente, até quando dizemos que não nos envolvemos com política. Isso é um ato político também. A nossa abstenção, a nossa tentativa de neutralidade. E ainda que a gente não se interesse, não participe de uma forma mais ativa, ou seja, não compareça às urnas, não discuta acerca dos candidatos para poder fazer a nossa participação cívica votando, alguém será eleito e alguém governa a nossa vida. E, às vezes, é alguém que está em condições mais desfavoráveis do que outros que poderiam ser eleitos. É verdade que também dizemos assim, que aqueles que estão postos para a eleição, seja aos cargos máximos, por exemplo, de presidente, ou de governador, ou de prefeito, nós temos um reduzido grupo que se coloca ali para ser votado, e às vezes nenhum nos agrada, e às vezes as variações são tão pequenas porque os partidos são tão partidos e tão comprometidos que, às vezes, a gente tem um desânimo em relação ao processo político, porque aqueles que se nos apresentam já chegam com credenciais que não nos estimulam a podermos votar. Todavia, ainda assim, nós somos chamados a criar uma consciência cívica e, talvez, no processo educativo, desde a criança, podermos estimular esse processo político, que é o exercício do poder, sem necessariamente falar aqui de filiações a partidos, a determinadas ideologias, mas a ter um senso crítico e a entendermos que o exercício do poder ele está posto em todas as circunstâncias de vida, desde o processo mais macro da gestão de um país até da gestão em família. Mas eu gostaria hoje de pensar, a partir dessa provocação e desse contraponto, de que também nós vivemos uma governança interna. Para quem da família, o indivíduo em relação a si mesmo,
ele estabelece um chamado para que ele governe a sua vida privada. A nossa vida privada, íntima, ela se move graças a um conjunto de forças, entre aspas, políticas que se nos habitam. Não são mais os partidos externos. Às vezes, poderíamos fazer uma correspondência pedagógica, são os partidos internos. Ou seja, eu, você e todos aqueles que estamos no mundo, somos um ser que temos um ego, que deve governar a nossa vida psicológica, a gestão da nossa personalidade, e temos várias dimensões dentro da gente que a gente, às vezes, nem se atenta de que elas podem estar confluentes ou elas podem estar conflitantes. Por exemplo, nós temos uma dimensão emocional que funciona a partir das emoções mais primárias e básicas, como o medo, a raiva, a manifestação da alegria, a manifestação da tristeza. São conteúdos que se manifestam no nosso dia a dia, dentro de nós mesmos, e que participam da gestão da nossa vida, contribuindo de uma forma positiva, de uma forma negativa, dependendo se estamos tomando conta da nossa governança, se estamos nesse lugar de alguém que gere a si próprio, para que, a partir do privado, na nossa relação mais pública e social, nós possamos comparecer de uma forma mais, diríamos assim, razoável, harmônica, equilibrada, contributiva. Então, temos as emoções, mas temos também uma dimensão que é a dimensão da inteligência cognitiva. Nós temos uma perspectiva de análise, uma análise que se mostra racional, lógica, ou pobre ou rica, e que se manifesta dentro do nosso movimento adicional e cotidiano, e às vezes está confrontando com emoções básicas. Eu raciocino que não devo ter raiva e tenho uma raiva que me arrasta todos os dias. Mas eu tenho outras perspectivas de funcionamento dentro da dimensão do meu país interno que me chama para que eu possa estar atento. Nós temos sentimentos, temos, às vezes, uma afetividade que comparece de uma forma mais simpática e sintônica com alguém, um filho, uma esposa, um avô, ou às vezes mais antipática em relação a esses elementos familiares, a esses componentes da família, ao vizinho. Temos uma afetividade que nos mostra mais sociável, menos sociável, mais aberta, comunicativa, mais introvertida, mais ensimesmada. Mas também temos outras forças dentro de nós. Temos os instintos, o instinto do sono, o instinto da sexualidade, os instintos que se posicionam para a conservação, a defesa da nossa vida e que falam da nossa dimensão mais animal e que está ali dentro da gente, pertencente e influenciando dessa civilização interna. Temos também os aspectos intuitivos. A gente tem uma sacação, às vezes tem a captação do pensamento intuitivo, vem de uma ideia que se contrapõe à racionalidade, ou às vezes que legitima a racionalidade, mas que às vezes está na direção oposta de um instinto que me impulsiona numa determinada direção. Temos as captações extrasensoriais. A captação extrasensorial, falando da nossa sensibilidade parafísica, mediúnica, onde nós entramos em conexão com entidades espirituais a partir da frequência com que a nossa mente funciona e com a nossa sensibilidade mais ou menos expressa do ponto de vista psíquico, com uma percepção que às vezes é claramente mediúnica, e quem é médium sente muito isso, está muito sensível às influências positivas ou negativas, externas, mas a habilidade, esse dom está na gente. Então vejam quantas forças estão presentes dentro de nós mesmos. Nós temos que lidar com as emoções, aonde tem a tristeza, aonde tem o medo, aonde tem a alegria, aonde tem a raiva. Temos que lidar com as nossas pulsões de natureza cognitiva, aonde a racionalidade, a compreensão, a capacidade de fazer ou não fazer, a procrastinação, ou o impulso, o apressamento para fazer as coisas. Temos a dimensão afetiva, que nos coloca emocionalmente com
emoções mais nobres, de compaixão, somos muito sensíveis às pessoas mais sofridas, ou somos indiferentes, ou somos sensíveis a umas e somos insensíveis a outras. Temos uma eroticidade que às vezes se manifesta arrasadora ou às vezes anestesiada, parece que não existente ou confusa, ou aonde ela se direciona às vezes para pessoas ou para objetos que nos traduzem às vezes desequilíbrios no campo de vista, do ponto de vista mental. Temos, portanto, dentro desse país interno, a intuição, temos a sensibilidade para a física, temos o sensório, às vezes temos uma capacidade auditiva ultrassensível, somos sensíveis aos ruídos, uma percepção sensorial demasiadamente aguçada, o que nos sobrecarrega quando tem muito barulho, ou quando tem muita luz, ou quando tem muito cheiro. Então vejam quantas coisas nos habitam, nós seres humanos, e quem governa isso? Quem é que está à frente da direção da nossa existência? Às vezes tem uma parte de nós que nos domina. Uma parte, por exemplo, se eu experimento com relação ao sono, que é um componente dessa vida interior, e eu trago um sono demasiado, uma narcolepsia, ela compromete toda a minha existência, toda a minha governança, precisando de um apoio médico. Mas se eu tenho, por exemplo, uma dimensão da inveja, que me ocupa demasiadamente, ela me compromete a atividade profissional, a relação com os amigos. Ou se eu trago dentro de mim uma ambição desmedida, e se eu não controlo e não sei manejá-la, ela é capaz de me jogar no fosso. E ela é capaz de romper com princípios éticos que eu trago dentro de mim, positivos ou negativos. Vejam que confusão é o país interior, onde nós temos que fazer o manejo de todas essas forças que estão dentro de nós mesmos, e elas precisam estar adstritas à manifestação do governador, que sou eu, o ego. O ego é que tem que administrar tudo isso. E, às vezes, o ego cede para o medo que o paralisa numa síndrome de pânico, ou numa claustrofobia, ou numa fobia simples ou múltipla, que me impede de ir a determinados ambientes. Ou eu sou vítima de uma tristeza crônica, que às vezes beira a depressão leve, ou a melancolia, que me faz sentir saudade de onde eu vi, ou a ausência de alguém com quem eu sinto que deveria estar presente na minha vida e não está, ou de alguém que esteve e foi, e eu nunca consegui sair desse luto, e isso passa a governar a minha vida. Então, a pergunta que eu gostaria de compartilhar com os telespectadores, os radiovintes, os internautas, é que quem governa a sua vida? Quem está à frente na administração desse país interno? Às vezes a gente vê um político e ele não manda, quem manda é o ministro. Às vezes é um secretário do governador, o secretário de Estado, que tem mais força do que o próprio governador, ou o ministro do que o presidente, por exemplo. A gente fica olhando, não, tem um grupo de ministros que dominam, um grupo de forças que dominam. Assim também se dá conosco. Às vezes o nosso ego não dá conta de gerir uma compulsão alimentar. E a gente fica dominado por ela. Ela subverte a razão, ela subverte a estética, ela subverte os exames que o médico propõe quanto resultados laboratoriais que mostram que as taxas estão alteradas. Mas aquela compulsão como que nos domina, e egoicamente estamos aprisionados a um impulso que se repete na comida, ou às vezes no jogo patológico. Quantas pessoas hoje são vítimas do jogo patológico e não conseguem se subtrair à vida afetiva, financeira, profissional, conjugal. Tudo está indo para o ralo porque o jogo patológico dominou aquela pessoa. Mas pode ser a cocaína, pode ser a cannabis sativa, pode ser o crack, já em última instância, quando nós estamos completamente sitiados por um invasor, entre aspas, que domina a nossa existência. Eu estou trazendo isso porque eu quero compartilhar aos amigos, aos telespectadores, aos radioouvintes e internautas, de que todos precisamos estar muito atentos, de que se nos habitam muitas forças
E precisamos estar muito criteriosos para avaliar quando essas forças se contraditam e que lado eu estou fazendo a escolha mais saudável. É da razão ou da emoção, quando elas se contrapõem? É da intuição que me diz que devo fazer ou não fazer, ou é daquela manifestação corpórea de um prazer que eu preciso, sou convidado a atender, mas a intuição diz que não. Então, essas forças todas, elas precisam de administração. Por isso, Paulo fazia menção a essa administração interna, essa política interna, que precisamos estar muito atentos, porque essas forças, elas comparecem sempre querendo ganhar a eleição de governança da nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, um luto, ele pode se cronificar e a gente ficar num estado depressivo e nos arrastar 5, 10 anos, mesmo com tratamento médico. A gente ficar aprisionado à perda de um filho, por exemplo, a perda de um pai, de uma mãe que a gente amava muito, e a gente fica ali sendo levado e a vida vai passando e todas as nossas outras áreas ficam comprometidas por conta de um luto que eu não consegui fechar, não consegui administrar. Mas às vezes é uma paixão arrebatadora que me subtrai, me abduz a racionalidade e eu cedo essa paixão e quando eu vejo, eu estou fora do meu circuito normal de vida, abandonei a minha família, abandonei as minhas credenciais morais, e a partir de uma aventura que eu depois descubro que é uma aventura, é a paixão que nos subtrai. Então, a governança, ela precisa estar sempre presente, que é o ego. Mas eu quero trazer uma boa notícia. O ego é tão frágil que ele não dá conta de fazer isso sozinho. É impossível. Um governador ele não consegue administrar todos os seus secretários, um presidente, todos os seus ministros e controlá-los. Não dá, é impossível fazer isso. No Brasil, nós temos o equilibramento das instituições na tentativa de manter esse equilíbrio. Nós poderíamos dizer que, internamente, nós temos uma instância que nos ajuda, egoicamente, a fazermos uma gestão menos precária da nossa vida, uma governança mais atualizada, mais refinada, que se chama a dimensão profunda do ser. Chamaríamos isso de self, ou eu superior, ou Cristo interno, ou o Buda que se nos habita, para dizer que há uma dimensão do sagrado em nós, que nós precisamos estar sempre ouvindo, consultando, para que, em nível egóico, eu possa errar menos e acertar mais. E poder lidar, sobretudo, com essas forças que estão me paralisando a existência, sejam corporais, instintivas, emocionais, afetivas, cognitivas, espirituais. Uma obsessão, por exemplo, que domina uma pessoa, uma obsessão espirítica, não uma obsessão psiquiátrica, mas espirítica, onde o espírito nos domina relativamente o psiquismo, não se consegue sobrepô-la se nós não exercitarmos alguns pontos que começam pela humildade, de podermos buscar uma ajuda espiritual e buscarmos nos reconectar com o sagrado do qual nós nos distanciamos e nos apartamos desse lugar que é um lugar que vitaliza, um lugar que nos ilumina, um lugar que nos clareia a movimentação. E quando a gente faz isso, a gente fica vulnerável. Aí vem uma obsessão. E a gente fica numa obsessão simples, numa fascinação, ou numa subjugação, como o Espiritismo propõe, com muita clareza e competência. Nós ficamos, às vezes, e aquilo tudo se reflete no resto todo da minha vida. Então, há que termos esse alinhamento. E se dizemos que, às vezes, a cidade vai mal ou o país vai mal porque está muito partido, ou seja, porque os partidos eles colidem e como que se entrechocam antropofagicamente ou heterofagicamente, nós poderíamos dizer que, na governança interna também, às vezes é uma fissura da nossa integridade, a gente não consegue linkar, administrar essas diversas áreas, porque nós queremos, a nível egóico, meramente humano, dar conta de conteúdos que estão postos e, às vezes, vêm de uma outra vida.
e a gente nem se dá conta que teve uma outra vida. Às vezes se dá e sabe que vem de uma outra encarnação ou de outras encarnações. E a gente esquece de que a gente não consegue fazer uma governança se não buscarmos o sagrado que nos habita. Se não fizermos isso, não lograremos ter êxito. E muitas vezes fracassamos desastradamente, dominado por uma dessas forças ou algumas delas, que funcionando negativamente, como que obstruem, eclipsam a minha movimentação interna e as outras áreas saudáveis, e eu ali vou aprendendo com a dor aquilo que eu poderia contribuir e manifestar-me pela via do amor. Muito bom, vamos deixar o nosso carinho aqui para os nossos seguidores que estão acompanhando a gente no Facebook. A Cida Donato conosco, uma feliz terça-feira de paz, saúde e luz. Beijos mil nos corações, Cida de São Paulo aqui agradecendo, e também a gente agradece, né, pela sua sintonia, Cida. Marlene Rosseto também, gratidão, muito obrigada, Marlene. Rose Ecardi, bom dia a todos de Araucária, Paraná, também acompanhando a nossa programação. Muito obrigada a você, Rose, e a todos que estão aqui no nosso Facebook e você que está aí também no YouTube, Portal Mundo Maior. A gente está ao vivo, tem a nossa transmissão, então você vai curtindo, compartilhando, se inscreve, né? Inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, você vai ser sempre notificado, né, quando o programa novo começar. E aí deixa a sua mensagem aí no nosso YouTube, tá na tela também o nosso canal, né? Portal Mundo Maior, para você acompanhar a gente aí no YouTube. Vamos ver aqui uma pergunta da Alice. Doutor, um pouco fora do tema, mas a Alice deixou uma pergunta pelo WhatsApp, né? Alice do Rio de Janeiro. Sobre autismo na visão espírita. Eu busco entendimento para os níveis mais fracos, entre aspas, né? Teria indicação de livro ou vídeos, por favor? O tema reflete e exige um tempo mais elástico, mas poderíamos dizer, a nossa companheira Alice, né, do Rio de Janeiro, que os termos mais fracos, que é numa linguagem traduzida de uma forma mais específica, traduz aqueles que têm menos características que prejudicam ou menos prejuízos com os sintomas do espectro do autismo e, portanto, tem menos prejuízos, porque não tem autismo fraco e forte, bom, ruim. Tem a pessoa que faz parte do espectro. E a pessoa que faz parte do espectro, ela tem algumas características. Essas características, quando não atendidas adequadamente, elas podem levar a pessoa a limitações e a experimentar determinadas dificuldades no âmbito da sua interação, comunicação social, das suas atividades que são repetitivas e são restritas, da sua rigidez, da sua hipersensibilidade sensorial e do conjunto de sintomas, de características que formatam o autismo, que não é uma doença, é um transtorno. Mas como transtorno, mesmo não sendo doença, precisa ser manejado, tratado, precisa de apoio psicológico, psicoterapêutico, terapia ocupacional e, às vezes, nos casos de comorbidade, de tratamento médico especializado. Os quadros cujas características são mais suaves, nós dizemos que eles pertencem àquilo que é no espectro do suporte 1. O suporte 1 é aquele que precisa de menos ajuda, mas ainda assim precisa de suporte. Porque esse que está no 1, dependendo da circunstância de vida, ele pode cair para o 2 ou para o 3. Como o 3, uma criança de nível suporte 3, que apresenta as características mais limitantes e traz prejuízos para a criança, eles podem se transformar no 1, na medida que recebe um bom cuidado, um bom manejo, um bom tratamento. A criança vai se desenvolvendo e sai do nível de suporte 3, cujas limitações são mais abundantes, para o limite 2 e 1. Além desses, fazendo parte do espectro, segundo alguns autores, nós temos aquele que é as características do fenótipo do autismo. O fenótipo do autismo são aqueles que apresentam característica de autismo, mas não fecham o diagnóstico. Eles como que simulam no sentido de sugerem autismo, mas vai
tentar fazer o enquadramento do ponto de vista médico, eles não se encaixam. Então, eles têm características de autismo, como que apresentando esse processo de natureza genética, mas eles não apresentam os prejuízos, as dificuldades que o autismo, com as suas características, podem revelar, mesmo no nível 1, porque há a necessidade do suporte. Do ponto de vista espírita, nós vamos ter uma variedade imensa de situações causais. Poderíamos dizer, para efeito didático, que existem duas que podem se subdividir. Uma é aquela em que o espírito reencarna, trazendo limitações do autismo e patologias associadas, como resgate. Ele vem reavaliar, reaprender, refazer caminhos que não foram bem feitos noutras existências. Então, são processos que envolvem desafios da recuperação de um aluno que está repetindo uma lição. Ele renasce, traz o autismo de suporte 3 e avança uma vida inteira no suporte 3, trazendo, conectado a esse suporte 3, por exemplo, uma esquizofrenia, uma debilidade mental, uma epilepsia, uma deficiência intelectual, um outro quadro psiquiátrico conectado, que a gente chamaria de uma comorbidade, que é uma coexistência de duas coisas, o autismo e mais uma doença, que fazem com que aquele ser viva uma vida inteira com desafios para ele e para a família, caracterizando resgate. É uma reencarnação de recuperação, de reavaliação de pontos, de refazimento de condutas, de aprendizado de ensinos que não foram devidamente construídos e, às vezes, foram negligenciados. São espíritos, portanto, que estão em regime de expiação numa linguagem espírita. No extremo oposto desse espectro, há espíritos que reencarnam e que são diagnosticados, às vezes, tardiamente, porque só se achava a pessoa meio estranha, assim, um pouco esquisita, meio diferente, meio retraída, mas ela não apresentava características que sugerissem um quadro de autismo. E pela inabilidade dos profissionais, que cada vez mais se atualizam, esse diagnóstico, às vezes, acontece tardiamente. Então, são aqueles espíritos que têm altas dotações, que trazem o autismo, quando diagnosticado, de nível de suporte 1, que trazem altas habilidades para uma área ou para outra, que não são espíritos que trazem necessariamente comprometimentos espirituais anteriores em nível de resgate, de reabilitação. São almas que transitam de outras esferas e renascem para contribuir com a humanidade, com as suas competências, com as suas habilidades. E elas são diferentes porque a sua estrutura perispiritual encontra um cérebro que não lhes corresponde o seu avanço. Então, eles vêm para ajudar a humanidade com as suas contribuições e para ajudar a humanidade naquilo que a genética se nos oferece, na estruturação de uma corporificação que seja de avanço. Eu quero crer, essa é uma tese que é discutida à luz desse pensamento espiritualista espírita, de que esses espíritos que vêm com esse compromisso, com essa missão, eles vêm ajudar a humanidade também na formatação de um cérebro que seja um cérebro condizente com o mundo de regeneração que nós estamos nos aproximando nessa transição planetária de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Então, esses espíritos, eles vêm e trazem uma cerebração diferenciada, daí de serem chamados atípicos ou neurodivergentes. Eles trazem essa contribuição para a humanidade na área da música. A gente vê garotos com excelentes musicistas, garotos como cirurgiões incomparáveis, garotos com conhecimentos de literatura, de antropologia, de sociologia, são os diversos, entre aspas, gênios numa área específica. Eles têm alta dotação, não aprenderam nessa existência. Eles trazem esse conteúdo, essa contribuição, e se expressam, ainda que estranhamente na convivência social, para com seus grupos sociais onde eles se inserem, inclusive a família,
mas eles trazem uma contribuição efetiva para a sociedade, do ponto de vista político, do ponto de vista ético, do ponto de vista da ciência, da filosofia, da religião. São almas, portanto, que têm uma missão diferente reencarnatória daquelas que eu citei a princípio. Eu sugeriria, especialmente aqueles que têm na família alguém que seja autista, o livro que se chama Humano, uma maneira de ser, a sua maneira de ser. Humano, o subtítulo, A Sua Maneira de Ser. Essa obra ela é escrita por um autor de maior responsabilidade, é um best-seller dos Estados Unidos, pelo largo tempo perfilhado no autismo, na competência que ele traz, reconhecidamente competente mundialmente, e ele traz um olhar, a mim, me parece, extraordinário para que o mundo neurotípico, que é aqueles que a gente construiu, a gente possa olhar os autistas e fazer uma inserção que não é trazer o autismo para se adaptar no mundo neurotípico, mas é trazer esse mundo e conectar com o mundo neurotípico, acolhendo, fazendo uma inserção de respeito à maneira de ser dos autistas, seja do espectro que ganhe o suporte número 3, seja aqueles que estão em nível de suporte 1. Muito bom. Este é o Diálogo no Jardim das Oliveiras. Você está gostando do programa? Então deixa o seu recado aqui no nosso YouTube também, estamos ao vivo. O nosso carinho para Sandra Cunha, um beijo para Sandra acompanhando a gente aqui no YouTube. Pedro Paulo Pereira, bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Programa ao vivo ou gravado? Ao vivo, Pedro, estamos ao vivo aqui, trazendo essa programação tão especial, né? Então, mande aí sua pergunta também. Um beijo para você, para Sueli Preto, Adriana Clautal também conosco, Roberto Gonçalves, de Capinópolis, Triângulo Mineiro, paz e luz aí para vocês todos, viu? A Adriana diz que o livro Humano, a Sua Maneira, um novo olhar sobre o autismo, também é uma indicação aqui da nossa ouvinte. Gratidão, viu, por indicar. Edson Giraldelli, de Santo André, São Paulo, também participando aqui conosco. O Pedro do Maranhão, maravilhoso o programa, viu? Assisti um vídeo do Divaldo dizendo que os casos de autismo, segundo a visão do espiritismo, são casos de espíritos que tiraram a própria vida em existências anteriores. Doutor Alberto, poderia fazer uma explanação sobre essa informação, paz e bem? Eu não sei se o senhor quer deixar para o próximo programa, porque não é o tema, doutor, ou falar também um pouquinho sobre isso. Nós poderíamos considerar. É porque, como tem um nível de causalidade extremamente variável, a gente precisa sempre contemplar de que a fala que Divaldo traz, ela pode ser pertinente, porque uma das consequências que poderia gerar o autismo é o suicídio para aqueles que trazem, às vezes, por exemplo, um cérebro com uma alteração neurodivergente, portanto, um cérebro autista, e trazem um comprometimento em nível cerebral ou em nível corporal de acordo com o suicídio que cometeu. Então, isso é uma das causas. Porque no espiritismo nós não temos uma tabelinha assim rígida. Então, por exemplo, se suicidou, se jogou do prédio, aí vai nascer desse jeito. Não. As formas do suicídio e as consequências do suicídio, levando em consideração a intencionalidade, os agravantes e, portanto, os atenuantes, eles variam ao infinito. Há algumas consequências que são mais recorrentes, porque quem se joga do edifício tem um impacto, e esse impacto gera uma culpabilidade do suicida, e ele, habitualmente, a partir dessa culpabilidade, do impacto no sistema nervoso central e a repercussão do perispírito, faz com que pessoas renasçam com alterações, dependendo da área em que a pessoa sofreu a queda e aonde ela fixa a dor e a culpa, ela poderá apresentar alterações. Então, ela poderá apresentar, por exemplo, uma degeneração global neuromuscular, ela poderá apresentar alterações cerebrais do nível da disritmia, comprometendo até o nível da epilepsia, ela poderá apresentar a ausência de visão por uma queda que se estabeleceu. Mas suponhamos que essa queda foi
de um suicida que estava num surto psiquiátrico e achou que ia voar. Não tem as consequências desse tipo, porque não houve a intencionalidade. Então, não tem a culpa que tem aquele que programou, projetou e se jogou de caso pensado. Então, a misericórdia divina acolhe a todos e, de conformidade com cada um dentro do tribunal da sua própria consciência, nós impactamos um corpo com essas consequências. Então, uma das causas que pode originar, por exemplo, o autismo, pode estar relacionada ao suicídio. Notadamente, é o autista que apresenta uma deficiência mental, que apresenta uma outra alteração física, corpórea, degenerativa, de agressão, autoagressão, que são as doenças autoimunes, que foi decorrente de um tipo de suicídio, de substâncias, do enforcamento, do tiro, e ele pode apresentar isso. Isso é uma alteração, mas não significa dizer que todo autista de nível 3 de suporte e que apresente uma patologia associada foi suicida. Não é essa a relação, e nem foi isso que Divaldo pretendeu provavelmente dizer. Eu acho que esse olhar que o Espiritismo nos enseja a oferecer nos dá a flexibilidade dessa ciência que, filosoficamente, nos explica as consequências dos nossos atos, que podem variar ao infinito. Eu posso pegar uma arma, dar um tiro no coração me matando, e a culpabilidade pode lesar o meu coração. Mas eu posso dar um tiro corrigindo a arma, estou limpando a arma e cometi um ato suicida sem a intencionalidade. Esse tiro no coração não vai perturbar o meu coração. Eu não vou apresentar uma alteração cardiorrespiratória na próxima existência por conta desse tipo de morte, porque a causalidade ela está no âmbito da intencionalidade do espírito que a protagonizou. Esse olhar nos faz ver que não existem duas encarnações e duas desencarnações iguais. Há uma variabilidade imensa. Então, a causalidade do autismo ela é absolutamente, diríamos, única para cada um. Muito bom. A Kátia França também está colocando aqui a gratidão, né, pelo programa, agradecendo no nosso Facebook. Maravilhosa explicação sobre autismo. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada a você, Kátia, por estar aqui conosco também. Temos no nosso YouTube também a participação do Lourival, da Vila Medeiros, agradecendo a todos aqui ao programa. E o tema, né, doutor, de hoje, eleição. Quem governa a tua vida privada? O Carlos está perguntando se quando temos algum problema de saúde, por exemplo, alergias, estamos com problemas em governar a nossa vida privada, por exemplo, doutor. Eu não entendi a frase. Quando temos algum problema de saúde, por exemplo, uma alergia, qualquer problema. Então, as nossas repercussões físicas traduzem os conflitos de como nós administramos esses conflitos. Às vezes, um quadro silencioso, infeccioso, está relacionado a uma conduta, a um pensamento ou uma emoção. André Luiz diz assim, se você levantou e vai apresentar a maledicência, cuidado, por conta de que isso pode resultar, na sua fala, uma repercussão na sua fonação e na sua garganta. Então, você pode ter uma faringite, uma amidalite. Nós temos um acesso de raiva, a pressão sobe e podemos fazer um acidente vascular cerebral. Nós temos, às vezes, um medo diante de uma situação que nos apavora e temos um quadro de diarreia ou de metrorragia. A menstruação vem, dado um medo diante de um acidente, de um incidente. Então, o nosso corpo ele manifesta abruptamente o que se passa no nosso psiquismo, nas nossas emoções, nessa governança. E cronicamente também. Quando a gente olha a abordagem psicoterapêutica da bioenergética, nós vamos perceber que os terapeutas que militam nessa abordagem, eles olham para o corpo e são capazes de falar sobre como nós somos internamente, só olhando o corpo, sem ter ouvido uma fala sua, sem ter feito a anamnese, quer dizer, ouvido a história. Basta olhar para o corpo, porque o corpo, na sua forma estrutural, biológica, muscular,
ela traduz como é que é o jeito de você viver, se você tem um corpo grande, se você é mais afilado embaixo, em cima, como são as suas mãos, os seus braços, a corcunda, se você é mais erecto, como é que é o teu corpo? Olhando de frente, de lado, de trás, dando, portanto, esse olhar de circunspecção, esse olhar de 360 graus, enseja-nos olhar para uma pessoa e falar de como é que ela funciona internamente, sem tê-la conhecido, só olhando. Porque o corpo traduz o que se passa no nosso mundo interno. Portanto, de conformidade com a nossa governança, ela está expressa, materializada no nosso corpo. Quando a gente vê um prefeito muito atrapalhado, a gente vê a cidade jogada fora, cheia de sujeira, mal administrada, cheia de violência, escura, não é verdade? É um prefeito que a gente diz, esse prefeito não consegue administrar a cidade. Quando a gente vê uma pessoa muito ruim, basta a gente olhar para o corpo, porque a gente vê que desde o asseio corporal está comprometido. E se você for olhar como ela administra a relação com a sua roupa, com os objetos pessoais e com o espaço onde ela vive, por exemplo, o seu quarto, você tem um retrato, um filme de como é que ela está por dentro na sua governança interna. Porque uma pessoa que está, por exemplo, com os olhos baços, né, com a voz pastosa ou com a voz lentificada, e você já percebe que tem aí um quadro que fala numa direção da lentificação. Pode ser uma droga, pode ser uma depressão, né? Pode ser uma substância que ela está tomando, está com a voz pastosa, fala claudicando na sua prosódia. Então, esse olhar nos enseja, portanto, perceber de que uma pessoa, quando está com os olhos vívidos, brilhantes, ela está amando. E a gente diz, olha, os olhos dele, dela, estão brilhantes, e está amando, e a pessoa sorri, e fica feliz, e dança, e cantarola. Então, é efetivamente um bom administrador, um bom prefeito da sua vida pessoal, ele gera um corpo que esteticamente revela de que ele se auto-ama. E se ele se auto-ama, as suas células respondem ao amor com que ele as nutre. Vamos aqui para Terezinha, acredito que seja isso, ou Terezinha, né? Terezinha. Doutor, gostaria de saber como é visto os pretos velhos e entidades da Umbanda dentro da doutrina espírita, quando os mesmos se manifestam em mesa mediúnica. Na abordagem que Allan Kardec propôs, nós não devemos ter nenhum preconceito para mais ou para menos, se é preto velho, se é branco novo, se é asiático, se traz uma estrela fixada na testa, um turbante, ou se é um velho novo, um preto novo. A manifestação externa traz apenas uma referência de quem e de que estrutura histórica esse espírito está identificando-se. Porque, às vezes, a aparência é apenas uma identificação, mas que não tem nada que ser considerada, por isso, de que a pessoa é isso ou aquilo, porque o que importa é o conteúdo do que ela traz. Certa feita, eu conversava com um espírito que se manifestava com uma postura fisionômica indígena, e eu, no diálogo que estabelecia com ele, num dado momento, ele disse assim para mim, você pensa que eu sou um índio, e sou um índio de natureza primitiva, porque a gente sabe que o indígena não é necessariamente primitivo. O índio faz parte de uma cultura e, às vezes, tem uma cultura bem diferenciada. Mas ele achou que eu estava desqualificando ele e que eu estava pensando que ele era um índio primitivo. Aí ele disse assim, eu me apresento como tal, indígena, mas eu sou... Aí começou a falar das outras existências dele, onde ele tinha ocupado outros lugares, outros corpos, outras estruturas sociais. E ele queria me dizer que eu não deveria desconsiderá-lo. Eu não estava desconsiderando, mas ele tomou como se tivesse. Então, quando vem um espírito com turbante, as pessoas logo dizem amém. Mas não significa nada uma pedra na testa e um turbante. O que é importante é o que o espírito traz em termos de conteúdo da sua fala e da luminosidade com que ele comparece. Ele pode se apresentar do jeito que lhe aprouver, às vezes em relação ao grupo, para poder ser identificado. Quero também fazer menção ao outro livro, que é a Adriana Clautal, que é minha esposa e é autista, fez menção aí na fala, que a companheira lá do Rio de Janeiro, a Alice, eu acho, né, perguntou
que também vale a pena, e eu te esqueci dessa segunda obra, que ela é muito importante para, e agora estendendo aos outros autistas, que é de fundamental importância. Então, depois, na gravação, você pode recuperar o título dessa obra. Obrigada pelo programa, doutor. Gratidão a todo mundo que está aqui conosco também na sintonia. O Henrique aqui na produção, o Alessandro aí na Geração Rádio, o Jefferson na Geração TV e a Solange atendendo a todos os ouvintes. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.